Deuteronômio 22. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os seus dízimos do cereal, do vinho, do azeite, e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, então quando o Senhor, o seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram com vocês na cidade de vocês, e comerão e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Pai, em nome do Senhor Jesus, peço, Pai, para que o Senhor esteja ministrando agora nos nossos corações através desta palavra. Uma palavra necessária para nós, que nós possamos entendê-la corretamente, Pai. É um assunto que muitas vezes se torna polêmico na igreja, dada a situação deste mundo, que está tão envolvido e tão preso ao dinheiro. Mas eu te peço, Pai, para que nós possamos ter maturidade e entendimento do Senhor, para que nós possamos realmente, Pai, entender a importância, Pai, dos dízimos dentro do contexto da igreja. Nós te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema importante para a igreja. Nós vamos falar um pouco a respeito dos dízimos. Vocês, como vocês sabem, vocês que acompanham aqui, vocês sabem que eu não fico ali fazendo grandes momentos de dízimo, eu não fico aqui pedindo dinheiro, aqui muito e muito para a igreja. É até interessante que a nossa igreja atualmente não faz nem momento de oferta dentro do culto. Porque isso não é à toa, é porque eu considero que se você... a oferta em si, para mim, não precisa ser dentro do culto. Você não precisa mostrar que você está ofertando ou não. É uma questão que você vai fazer com Deus. Hoje você tem lá, você faz via aplicativo, Pix, outras coisas, ou se você quiser trazer para o gasofilácio, e está bem resolvido. Mas esse tema nunca foi um grande problema para a igreja, mas nos últimos anos, até por conta de líderes religiosos inescrupulosos, esse assunto tem sido tratado com certo tabu em algumas igrejas, em algumas denominações. E a gente não tem que ter nenhum assunto que seja tabu, a gente tem que tratar de todos os assuntos de uma maneira muito clara, muito objetiva aqui, e muita naturalidade. E por isso que a gente traz esse assunto aqui para a igreja. Eu tenho por hábito, e eu aprendi isso com um dos meus pastores no passado, que a gente tem que fazer um ensino a respeito de dízimo para a igreja de uma maneira correta e mais estruturada, pelo menos uma vez por ano. A gente tem mais de 50 domingos por ano, a gente tira um e ensina a igreja de uma maneira estruturada.
E os outros, né? A gente não precisa ficar falando toda hora de dízimo, dízimo, dízimo. Até porque quando você fica falando muito, na verdade, tem muita distorção. Então, a ideia aqui é que a gente possa compreender um pouco mais a respeito da doutrina dos dízimos. Até porque, se você for olhar lá na declaração doutrinária dos batistas, a gente vai falar claramente, né, que a igreja vai ser sustentada por dízimos e ofertas alçadas. Então, a gente não tem nenhum problema com isso. A gente também não tem nenhum problema em mostrar para qualquer um que quiser ver aonde nós gastamos o dinheiro dos nossos dízimos, aonde que é gasto o dízimo. A gente fala isso a cada 2 meses para os membros da igreja. Então, a gente trabalha com bastante transparência. Aqui nós somos, nessa questão financeira, um livro aberto. Nós estamos começando o ano, inclusive, para quem não sabe, a gente começa a fazer ali os nossos orçamentos, os departamentos fazem a sua programação, separam ali, veem mais ou menos quanto que vão gastar nas suas programações, já no início do ano, para a gente se organizar. Tentamos trabalhar da melhor maneira possível, mas nós temos sim que falar um pouco a respeito dos dízimos e das ofertas, entender um pouquinho a respeito dessa doutrina dentro da Bíblia, até para entender o que é falado aí fora, que tem muito erro falado aí fora, muita coisa pregada errada, tem muita gente amaldiçoando a igreja, num texto que não tem nada a ver com a igreja. Já quero te adiantar logo de cara, Malaquias não é para a igreja, então você não está roubando a igreja baseado em Malaquias, né, ou roubando a Deus baseado em Malaquias. Se você escutou isso, né, esquece isso, apaga, né, passa uma borracha na sua cabeça, assim. Aquilo lá era para Israel. Inclusive eu já fiz aqui na igreja uma pregação, né, uma série de mensagens em Malaquias. Se você procurar lá dentro do nosso canal do YouTube, você vai ver lá umas 4 mensagens que eu fiz em Malaquias, e ali ensinando direitinho o que tem em Malaquias. Malaquias é um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento. O ensino de Malaquias é fantástico, e muita gente só acha que só tem aquele texto de dízimo. Não, tem muito mais coisa em Malaquias. Então, se você acha que você está roubando a Deus por conta dos dízimos, você vai aprender hoje, né? Eis que te digo, servo meu. Brincadeira, tá? Que no Antigo Testamento tinha gente que não dava dízimo, e não era para dar. Você vai aprender isso nessa noite. Então, não vai dar para me aprofundar muito no tema, porque a gente tem um tempinho curto aqui para falar, e dízimo na Bíblia, é um assunto um pouquinho mais extenso, né? E não é um EBD, e também não quero fazer dessa pregação uma EBD, mas eu quero trazer para vocês nesta noite os principais ensinos a respeito do dízimo. Não vou falar sobre dinheiro, né? Eu vou falar sobre dízimos. Tem outras pregações que a gente fala sobre dinheiro, mas hoje eu quero falar a respeito de dízimos. Amém? Então preste atenção. Se você trouxe seu caderno, anote, né, direitinho. Se trouxe celular, hoje está liberado o celular para você abrir o celular e fazer as suas anotações. Abra a sua Bíblia, rabisca a Bíblia. Lembrando que o texto você pode rabiscar, que não vai ter nenhum problema também. Rabisca, olha, vai dar tudo certinho. E você vai aprender bastante a respeito desse ensino, inclusive para entender o que a gente pratica aqui na igreja e quais são os benefícios do dízimo, tanto para a igreja e quais são os benefícios para cada um dos membros da igreja. Vamos começar a falar um pouquinho do dízimo no Antigo Testamento. Nós lemos um texto bastante interessante, eu não sei se você prestou atenção. Nós começamos a ler aqui um texto que fala a respeito de dízimo, e ele já fala de 2 dízimos, né? Ele fala de um dízimo anual, e depois ele fala de um dízimo que era a cada 3 anos. Então, nós já começamos a ver uma coisa interessante, né? Que o dízimo no Antigo Testamento não era uma oferta única, né? Existiam outras ofertas também que aconteciam no Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia,
a lei de Moisés vai falar primeiro de uma oferta das primícias. Você já deve ter ouvido falar bastante disso. A oferta das primícias normalmente era um cesto de que você tirava e levava para o templo várias vezes por ano. Tive uma colheita, tirava lá uma pequena parte e fazia essa oferta. Essa aí era a oferta das primícias. Mas o dízimo em si, normalmente, ele era feito uma vez ou 2 vezes por ano. E isso é interessante. Olha só que coisa interessante. Notem. Você está em um lugar de clima temperado, que era lá Israel. Não é verão aqui. Normalmente você vai ter colheita quantas vezes por ano? Quantas? Uma. Só que Deus está falando para dar dízimo mais de uma vez por ano. Então quer dizer que eles davam quantos por cento de dízimo às vezes? Se é mais de um? Você pode fazer a conta, irmão. Pode usar o dedo também, tá? Às vezes chegava a 20% de dízimo. Essa questão do percentual de quanto os israelitas davam de dízimo é uma discussão. Uma coisa é certa, não era 10%, era mais. Até porque no texto que nós lemos, fala de 2 dízimos. Se você separa o dízimo uma vez e separa o dízimo outra vez, no mínimo vai ser quanto? 20. Então a gente já vai quebrar, aí já tem gente pensando, já viu o pastor falando de 20% de dízimo. Não é isso não, irmão, fica tranquilo. Né? Mas eu queria só te mostrar que às vezes a gente nem entende direito o que está lá no texto bíblico, porque aqui a gente tem mais de um dízimo. Era o dízimo anual, e no terceiro ano ele ainda fala para separar mais um dízimo. Então, pelo menos no terceiro ano, tinha 2 dízimos, de acordo com esse texto. Os judeus, na época de Jesus, na realidade, eles praticavam 2 dízimos por ano. E tem gente que fala que no terceiro ano, dependendo do autor, eles praticavam 3 dízimos. Olha só como que era. E isso é uma coisa interessante. Então, a primeira coisa é entender que dízimo era anual e às vezes era praticado mais de uma vez por ano. Outra coisa que era interessante em relação aos dízimos era entender para que servia os dízimos. Para que servia? Os dízimos no Antigo Testamento, eles tinham várias funções. A primeira função era sustentar os levitas. No texto que nós lemos, estava escrito assim, os levitas, está falando para sustentar os levitas. Os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês. Na hora que o povo de Israel entrou em Canaã, os levitas não receberam uma parte na terra. Eles deveriam trabalhar no templo, e por isso eles deveriam ser sustentados pelas outras tribos. Então, eles tinham um dízimo eles recebiam o dízimo para que eles fossem sustentados. Os levitas, por sua vez, eles retiravam uma parte do seu dízimo, 10% do que eles recebiam, e deveria ser a melhor parte, e separavam o dízimo dos dízimos. E esse dízimo dos dízimos era dado para quem? Para os sacerdotes. Então aí a gente tem o segundo dízimo, que era para sustentar os sacerdotes. Lembrando que você tem os levitas, que eles cuidavam do templo e do culto, e você tem os sacerdotes que vão cuidar dos sacrifícios. Então você tem a segunda coisa que era utilizada dos dízimos era para os sacrifícios. Aí agora tem outra coisa que é bem interessante para que eles usavam o dízimo no Antigo Testamento, que pouca gente fala. Na realidade eu só escutei um pastor falando sobre isso, nesse tempo todo aqui que eu escuto pregações sobre dízimo, e foi o Ed René. Eu sei que tem gente que fala do Ed, dá até um arrepio assim, quando fala do Ed, mas só foi o Ed que eu escutei falando sobre isso. E ele tinha razão nesse ponto que ele falou, que assim, uma parte dos dízimos, que a gente leu inclusive aqui, era os israelitas, quando eles levavam o dízimo para entregar no templo ou no tabernáculo, eles deveriam comer do dízimo. Olha só,
o dízimo não era somente para ser entregue. Eles poderiam comer do dízimo. Olha o que a Bíblia diz: vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho e do azeite, e os primogênitos das vacas e das ovelhas. E para que eles faziam isso? Façam isto para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Ou seja, quando eles pegavam o dízimo e entregavam o dízimo, eles faziam uma cerimônia, faziam uma festa, faziam um churrasco, para celebrar que estavam entregando os seus dízimos. E o que eles usavam para fazer esse churrascão, essa celebração? Os próprios dízimos. Eles comiam tudo? Com certeza não, né? Com certeza não, eles não comiam tudo. Eles comiam uma parte, o resto eles entregavam, com certeza. Mas eles utilizavam o dízimo para celebrar diante do Senhor. Então o dízimo também é utilizado para celebração diante do Senhor. E a quarta função que o dízimo era utilizado no Antigo Testamento era para sustentar aqueles menos favorecidos. Olha só, no texto que a gente leu, fala dos estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram nas cidades de vocês. Eles comerão e se fartarão, para que o Senhor, o Deus de vocês, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Então, o dízimo também era utilizado para sustentar os pobres. Então, nós vamos ver aí o dízimo sendo utilizado para 4 funções: para sustentar os levitas, os sacerdotes, para comerem diante do Senhor, e também para os pobres. Era assim que era entendido os dízimos. Os judeus, na época de Jesus, entendiam os dízimos dessa maneira. Dízimo com 4 funções. E praticavam isso. As pessoas normais, na realidade, entregavam dízimos de 3 maneiras. Inclusive, se você vai olhar as literaturas daquela época, falam de 3 tipos de dízimo, né? Um para levita, um para as festas e um para os pobres. É muito interessante você ver como que isso funcionava, né? Essa questão dos dízimos, né? Já no Antigo Testamento, e até como que era praticado na época de Jesus. Na época de Jesus era pior, tá? Na época de Jesus, os sacerdotes incluíram até um imposto. Além dos dízimos, tinha um imposto, que era chamado de shekel do templo, ou 2 dracmas. Lembra que na hora que Jesus entrou no templo, lá cobraram de Jesus um imposto, que ele tinha que dar uma moeda? Isso aí era um imposto que era cobrado de todo judeu para sustentar o templo, né? Então existia um outro imposto que não tinha nada a ver com o dízimo, que era utilizado para o templo na época de Jesus. Então tinha mais coisa que eles utilizavam. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que existia o dízimo, era praticado foi instituído por Moisés, né? Os judeus nem sempre praticaram isso direito. A gente vai ver alguns profetas criticando a forma que os judeus estão fazendo o dízimo, né? Por exemplo, Amós criticando. Na época que os judeus vão estar lá, vão ser levados para o cativeiro, obviamente eles vão parar de dar o dízimo, depois eles vão restabelecer o dízimo, né? Depois a gente vai ver ali, no caso, né, de Neemias restabelecendo o dízimo, e ainda assim tinha problemas com a forma do dízimo. Mas o dízimo ele sempre aconteceu, e tinha essa ideia de você sustentar o culto, fazer essa refeição diante do Senhor, e também você poder sustentar os pobres. Mas estava muito ligado com o templo, né? Sempre muito ligado com o templo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, é impressionante como o Novo Testamento quase não fala do dízimo. Quase não tem menção do dízimo. Mas tem um texto, especialmente, que ele aparece tanto em Mateus quanto em Lucas, que ele traz
uma ideia para a gente muito importante sobre o dízimo, que vai ser aplicado para a gente, para nós que nós somos cristãos. Isso está lá em Lucas 11:42. Lucas 11:42. Lucas 11:42 diz assim: mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Sabe como que eles faziam o dízimo aqui? Eles pegavam uma hortelã, tem 10 folhinhas, uma é de dízimo, tá? Esse camarada era chato. e aí Jesus vai criticar isso, tá? Vocês dão da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor a Deus. Aí olha só o que Jesus diz: vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando aqui? Vocês deveriam continuar a dar os dízimos, mas vocês não deveriam omitir o quê? A justiça e o amor. E esse é um ponto importante para a gente aqui, que nós, quando vamos falar de dízimo, nós não devemos omitir uma coisa importante. Nós não devemos só pensar no ato, mas nós não devemos omitir a questão da justiça e do amor. A lei de Moisés sempre trouxe a questão da justiça. Vou dar um exemplo. Não era todo mundo que dava o dízimo, segundo a lei de Moisés. Era somente quem tinha campos, ou se você tinha algum animal. Por exemplo, os sacerdotes, eles recebiam dízimo. Eles davam dízimo? Não. Eles recebiam os dízimos dos dízimos, mas o sacerdote não dava dízimo. É mesmo, o sacerdote não dava dízimo. Sabe quem também não dava dízimo? Os pobres. Eles recebiam e davam dízimo? Também não. Então, na lei de Moisés já tem essa questão muito forte da justiça. Não é todo mundo que precisa dar dízimo. O estrangeiro dava dízimo? Também não, eles recebiam do dízimo, eram pessoas necessitadas. Se são necessitados, não precisam depois devolver o dízimo. E isso aparece. E já no caso dos fariseus, aqui eles queriam contar as folhinhas, queriam fazer um monte de coisa, e Jesus fala assim: cara, vocês estão preocupados com os detalhes, mas vocês têm que estar preocupados mais com a questão da justiça. Quando a gente vai olhar para o mesmo texto de Mateus, vai falar de misericórdia, se preocupa com os pobres, com as outras coisas. E outra coisa fundamental, quando a gente está falando de dízimo aqui, não é o ato de entregar, mas é o entendimento daquilo que você está fazendo. Quando a gente está fazendo aqui, aqui está falando do amor a Deus, quando a gente está entregando o dízimo, ele tem uma questão importantíssima que aparece no Antigo Testamento, também vai aparecer um pouco depois, é que entender que tudo quem dá é Deus. É entender que você não que você pode viver com um pouco a menos, e que Deus, mesmo assim, Deus vai continuar te suprindo. Isso se chama confiança em Deus. É saber que Deus é o que te dá toda essa graça. Isso se manifesta nesse amor. Então, quando você está devolvendo uma parte do dízimo, na verdade, você está manifestando uma parte deste amor. Se entregar dízimo só porque você está entregando, sem entender o porquê você está fazendo, você está fazendo um ato que é também um ato farisaico, sem sentido. Mas a gente tem que ir muito além. E é muito interessante que, às vezes, eu vejo muitas
pessoas até criticando, não tem dízimo no Novo Testamento, não precisa falar de dízimo no Novo Testamento. Mas a gente tem que entender os conceitos que estão por trás. E isso que é fundamental. Porque os mesmos conceitos que apareceram lá no Antigo Testamento, eles vão aparecer no Novo Testamento. Se eles vão aparecer, eles vão estar lá claramente. A palavra dízimo não vai aparecer para a igreja, porque a igreja, e atenção a respeito disso, porque eu vejo muita confusão a respeito disso. O movimento de Jesus, ele rompe com o templo. E aonde que eram entregues os dízimos? No templo. Se ele rompe com o templo, é natural que não se fale em dízimos. E é isso que vai acontecer no Novo Testamento. A gente não vai ter muito menção de dízimo, mas os conceitos principais vão aparecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, quais eram as 4 funções que aparecem lá eu vou falar em 3 funções, vou resumir, tá? Para que servia o dízimo no Antigo Testamento? Para sustentar o levita e o sacerdote, correto? Para você comer diante do Senhor e também para sustentar os pobres. Você acredita que a questão de sustentar o líder religioso também vai aparecer no Novo Testamento? O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele em si, ele era sustentado. Jesus trabalhava antes do seu ministério, sim, mas depois que ele começou seu ministério público, ele parou. E a Bíblia fala que ele era sustentado por algumas mulheres ricas. Não era que Jesus era um explorador, não era isso. Tinha algumas mulheres ricas que sustentavam o seu ministério. Jesus em si, ele estava dedicado para o seu ministério. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, de 17 a 18, vai aparecer aquele provérbio, que o líder, ele é digno de dupla honra, e é digno do seu salário. Fala que para que a gente não amordace. Então, o líder cristão, ele é digno do seu salário, porque ele não vai trabalhar nas questões seculares. Ele vai trabalhar nas questões da religião. E por isso ele acaba sendo sustentado. E da onde que vem esse conceito? Do mesmo conceito que veio lá da lei, do sustento do levita. Mas existe levita na igreja cristã? Tem gente que vai falar que sim. Mas eu vou responder para você. Não existe. Nos moldes do Antigo Testamento, não existem. Só existem 2 oficiais da igreja. E quais são esses 2 oficiais? Quais são? Pastor e diácono. Este é o que aparece no Novo Testamento. Mas a gente fala tanto aí de profeta para a nação. Existem pessoas que exercem essa função profética? Sim. Porque lá em Pedro vai falar, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de anunciarmos, existe isso. Mas profetas, não. Vão existir sacerdotes no modo do Antigo Testamento? Não. Vão existir levitas no modo do Antigo Testamento? Não. Existem pastores, ou presbíteros, e diáconos. E esses vão ser sustentados usualmente pela igreja, para que eles possam exercer o seu ministério dentro da igreja. Dependendo da igreja, vai mudar o nome um pouquinho. Na igreja católica vai ser padre. Nas igrejas pentecostais pode ser pastor, bispo. Nas igrejas presbiterianas pode aparecer a palavra presbítero. Não tem problema. O nome não é indiferente. Mas essas pessoas que estão dedicadas ao ministério são dignas do seu salário. Paulo deixa isso muito claro a respeito disso. Então, o sustento das pessoas que estão trabalhando
Faz todo sentido. E esse mesmo conceito do Antigo Testamento, ele é trazido para o Novo Testamento. E outra coisa que é muito clara, que também está no Novo Testamento, é a oferta proporcional, ou seja, de acordo com o que você ganha, para auxílio dos pobres. Isso está lá em 1 Coríntios 16, de 1 a 16. Eu não vou ler o texto inteiro, mas ali Paulo está fazendo uma oferta para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, e está pedindo para a igreja de Corinto. E ele fala assim: levantem no primeiro dia da semana uma oferta proporcional. E você já fala, vamos fazendo isso aí logo, porque quando eu chegar aí, para que a oferta já esteja levantada, para eu só pegar e levar lá para Jerusalém. Auxílio aos pobres. Então, sustento daqueles que trabalham para o culto e auxílio aos pobres, que são os mesmos conceitos que estão no Antigo Testamento, também aparecem no Novo Testamento. Tudo bem que não vai aparecer muito a questão do dízimo, a palavra dízimo, aparecem para a igreja. E uma coisa muito, mas só que a gente tem que lembrar, Jesus não acabou com o dízimo. Pelo contrário, ele deixa claro, o que ele fala? Fazei estas coisas, sem deixar de fazer as outras. Nós podemos continuar a fazer o dízimo, mas sem esquecer do principal, que é o quê? Justiça e amor a Deus. Vamos repetir? Justiça e amor a Deus. E a gente tem que lembrar uma coisa, irmãos. Em todos os livros ou comentários que estavam criticando a questão do dízimo, não é que eles estavam falando para deixar de dar o dízimo, eles estavam criticando, falando que dízimo é pouco, que o chamado do cristão é que seja muito mais do que o dízimo. Qual foi a oferta que Jesus elogiou no Novo Testamento? Foi de quem? Da viúva pobre. E a oferta da viúva, qual que foi a diferença da oferta da viúva para a oferta dos outros? Todos os outros deram o que lhe sobrava. Ela, na sua pobreza, deu todo o seu sustento. O chamado ao sacrifício. Chamado ao sacrifício. Então, na igreja cristã, a gente ainda tem o chamado ao sacrifício, ao dar sacrificialmente. E isso é importante estar dentro do nosso coração. Né? Nós temos que ser chamados a dar sacrificialmente. E nós temos que ter isso na nossa mente. A igreja tem que ter isso na mente, para que ela possa realmente estar trabalhando da melhor maneira possível quando a gente fala dos dízimos. Quando nós falamos do dízimo na igreja, a forma que nós trabalhamos com o dízimo hoje, ele não é exatamente bíblico. Deixa eu explicar isso. Lembra, como existia salário em dinheiro, assim, na época bíblica? Existia, certo? Mas o dízimo, quando a gente vai ver na lei de Moisés, ele pede dízimo de salário, ou ele pede dízimo dos frutos da terra? Dos frutos da terra. Olha só, esse é um detalhe. E frutos da terra e dos animais. Então, o dízimo de Moisés, que Moisés estabelece, ele está muito ligado à terra e àquilo que a terra produz e os animais que são sustentados da terra. E não está muito ligado ao salário. Isso é um detalhe bem interessante. Só que o dízimo que nós praticamos na igreja está muito ligado ao salário, até porque nós não estamos mais ligados à terra. Então, o que a gente tem que entender é que a forma que a gente pratica o dízimo hoje é uma formulação, é uma fórmula da igreja inspirada em conceitos bíblicos. Então, nós temos uma formulação do dízimo inspirado e baseado, baseado em conceitos bíblicos.
E isso não tem nenhum problema. Ah, pastor, mas você está falando que não é exatamente, a gente não faz exatamente o que está na Bíblia? Não, a gente não faz exatamente o que está na Bíblia. Mas tem um monte de coisa que a gente não faz exatamente como está na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Você está participando de um culto que não é o que está na Bíblia. Você sabia que o culto que você está participando agora não está na Bíblia? Desse jeitinho aqui, olha, na Bíblia não está falando para a gente usar microfone, tocar 5 louvores, né, ter bateria, transmitir pela internet. Isso não está na Bíblia. Mas quer dizer que isso aqui não agrada a Deus? Não, não é isso. Não quer dizer que não estar na Bíblia não agrade a Deus. Mas a gente tem que usar os conceitos bíblicos para formular o culto. Da mesma forma, nós formulamos a forma do nosso dízimo hoje, baseado nos conceitos bíblicos. Então, da onde que sai o dízimo? A quantidade de 10%? Dos conceito bíblico dos 10%. Entendem isso? Está claro o que eu estou falando? Porque eu já escutei muita gente falando assim, não, o dízimo está na Bíblia. Exatamente o que a gente pratica não está na Bíblia. Mas, o conceito vem da Bíblia. Jesus nunca falou para parar o dízimo. Primeira coisa. Aqui, a igreja não é templo de Jerusalém. Então, quem você está trazendo para o templo, você não está trazendo para o templo de Jerusalém. Então, é outra coisa. Então, quando a Bíblia fala templo, ela fala tabernáculo ou templo de Jerusalém. Você está levando o seu dízimo para Jerusalém? Não, você está trazendo para cá. Então, é outro conceito. Então, a gente ressignificou. Então, a gente traz para a igreja. Está claro? Terceira coisa, né, importante. A gente tem que receber os dízimos aqui e utilizá-lo da mesma forma que era utilizado os dízimos do Antigo Testamento. Então, quais eram para que deve ser utilizado o dízimo? Primeira coisa, para sustento do ministério. Não era assim que era utilizado no Antigo Testamento? É assim que deve ser utilizado também os dízimos da igreja, para sustento do ministério e sustento de missões. Nós temos que trazer, então quando você traz o seu dízimo aqui, ele vai ser utilizado sim, para sustento do ministério, para sustento da estrutura, ele vai sim ser utilizado aqui na igreja, e isso faz todo sentido, ele tem que ser utilizado neste sentido, de sustentar o ministério, sustentar a igreja, amém? Segunda coisa, o dízimo também tem que ser utilizado para sustentar a adoração, comer diante do Senhor, ensinar a adorar ao Senhor. A nossa igreja, ela pratica isso, né? Às vezes a gente nem entende muitas vezes assim, não sei se você já viu aqui a gente fazendo aqueles almoções comunitários, né? Isso aqui, irmãos, ele está nascendo desse conceito da gente comer diante do Senhor. Isso aparece também nos nossos PGMs, na hora que você pega uma parte e você gasta do seu dinheiro para que você faça uma refeição comunitária com seus irmãos. Isso também é dízimo. Esse dinheiro que você gasta para fazer essa refeição com seus irmãos é dízimo também. Olha que legal, olha como quando a gente abre a nossa mente, como a gente vê as coisas aí de uma maneira diferente. E quando você faz isso, você está ensinando os seus filhos a quê? A adorar ao Senhor. Sustentar a nossa adoração. Isso faz todo sentido em relação a dízimo. E outra coisa que nós devemos usar o dízimo é para o quê? Como no Antigo Testamento, para auxílio aos pobres. O dízimo não pode ser somente para sustentar a igreja. Ele tem que ser utilizado também para auxiliar os pobres. Então a igreja recebe, ela tem que auxiliar aqueles que necessitam. Irmãos, tá claro tudo isso que eu estou falando? Eu sei que hoje está mais conceitual aqui. Estou mais
um ar mais professoral, mas eu queria deixar isso muito claro, porque eu vejo algumas críticas e a gente tem que ensinar direito. Eu não queria deixar ali nenhuma dúvida. E outra coisa que eu também queria deixar muito claro, no Antigo Testamento tinha gente que não dava dízimo. Então não tem problema se uma pessoa que recebe ajuda da igreja, né, não der o dízimo. Ela está em pecado por conta disso? Não está em pecado. Não tem nenhum problema sobre isso. E olha que isso aqui foi uma coisa que eu aprendi estudando essa mensagem. Essa mensagem aqui eu estou preparando faz umas 3 semanas, tá? Eu li um livro inteiro para entender, e fora outras pesquisas que eu estava fazendo. Quem recebe ajuda, não precisa dizimar, está recebendo ajuda. A gente não quer que todo mundo, não precisa. O valor de 10%, a gente já sabe que ele é um valor proporcional, e ele pesa de uma certa maneira igual para todo mundo. Não, assim, 10% da sua renda, né, ele vai estar ali, eu acho que nesse sentido está ok. Mas nem todo mundo precisa dizimar. Também é uma outra coisa que a gente também tem que ter claro. Quem recebe ajuda, precisa estar dizimando? Também não. Porque a ideia aqui não é estar esfolando as pessoas, estar ali, não, você tem que dar, é uma maldição, não, você está roubando a Deus, não é isso não. Aqui a igreja quer ser bênção. Se a gente está sustentando alguém para o ministério, é justamente porque essa pessoa está abençoando você. Lembra aquilo que eu sempre falo para você, já falei algumas vezes. Quando uma pessoa do mundo vem me perguntar a respeito de dízimo, eu falo assim, para que ela entenda, tá? Eu falo no linguajar do mundo. Você quando vai lá, sei lá, você é sócio do Clube Pinheiros, você não paga a mensalidade do Clube Pinheiros para poder utilizar do Clube Pinheiros? Eu pago. É caro lá, é caro. Nossa, Clube Pinheiros é muito caro. Mas eu pago porque eu gosto de estar lá. Beleza, porque eu uso das coisas lá. É ótimo. Eu também. Eu dou dízimo na minha igreja porque eu uso das coisas da igreja. Ponto. Acabei a discussão. É a mesma lógica. Aquilo que eu uso, eu sustento. Esse aí é o que eu explico para o mundo. Né? Para a igreja, não. Aqui é diferente. Eu entendo que Deus me deu tudo, e aqui eu devolvo uma parte, sabendo que tudo é dele, tudo é graça dele, mas uma parte eu devolvo para sustentar isso aqui, porque afinal de contas, a luz alguém tem que pagar, a água alguém tem que pagar, né? E se não sou eu que ajudo a pagar, quem que vai fazer isso? Se o governo não ajuda. Então a gente devolve aqui, né? Lembrando que Deus faz tudo por nós. Então, para a igreja, o dízimo, ele abençoa muito, ele abençoa a igreja, ele abençoa cada um de vocês, porque ele abençoa a nossa estrutura. Se você tem um pastor hoje que pode estar te ajudando ali, é por conta desse dízimo. Se você tem lá uma sala de crianças, se você tem equipamentos, é por conta do dízimo que você está dando. Se hoje nós estamos tendo esse culto, podendo transmitir por conta desse dízimo que você está sustentando a igreja. Então, se essa mensagem está chegando hoje, aqui nós temos algumas pessoas, mas às vezes tem lá 100, 200, 300 pessoas que estão assistindo essa mensagem pela internet, é por conta do dízimo que você também está dando. Você está sendo bênção para outras pessoas, não somente para outras pessoas, porque também nós ajudamos o trabalho missionário por conta dos dízimos e das ofertas que você está dando aqui para a igreja. Então você está sendo bênção para outras pessoas dentro do ministério. Esse dízimo também tem sido bênção para você, dentro das atividades que a gente está desenvolvendo. E, inclusive, esse dízimo, ele tem auxiliado pobres, pessoas como do Lar Batista de Idosos, do Lar Batista de Idosos, falei certo, né? Recanto dos Avós, falei errado. É Recanto dos Avós e Lar Batista de Crianças. Então, do Recanto dos Avós, né, que a gente ajuda mensalmente, e também, né, do Lar Batista de Crianças, né, que a gente tem ajudado mensalmente através do dízimo que você faz.
que você dá. Então, seu dízimo não tem só abençoado nós aqui, mas também outras pessoas, tanto em Guarulhos, lá no Recanto dos Avós, ou as crianças do Lar Batista. Então, você, através do seu dízimo, tem sido bênção para várias e várias pessoas. Então, entendam que esse dízimo tem abençoado muitas e muitas pessoas, seja quando você está aqui ou não. Isso aqui é a vantagem do dízimo para a igreja, que ela sustenta a nossa estrutura. Mas o dízimo também tem vantagens pessoais. Ele nos abençoa pessoalmente. E eu gostaria também de destacar o que o dízimo faz para a gente pessoalmente. A primeira coisa que o dízimo faz para a gente pessoalmente é que ele nos ensina a confiar em Deus. Muitas pessoas não dão dízimo porque acham que não vai dar certo. Não, mas como que eu posso dar o dízimo se as contas não vão fechar? Confie em Deus. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não se organizam e acabam não dando dízimo. Mas se você separa, né? E aí eu gosto da ideia das primícias, né? Lembra, a gente pega o conceito, não que a gente vai dar as primícias, lembra? A gente pega o conceito das primícias, pega seu salário, separa a primeira parte e devolve, né, para Deus, devolve aqui para o trabalho, aqui da igreja. E você aprende a confiar em Deus, você sabe que 90% vai te sustentar totalmente. Você confia em Deus, porque você sabe que tudo que te deu foi Deus, e você sabe que com 90% você vai sobreviver tranquilamente. Confiança em Deus. O dízimo, nesse sentido, ele nos ensina a confiarmos em Deus. Outra coisa que o dízimo ele faz com a gente, e isso é muito importante nos dias de hoje, ele combate a idolatria ao dinheiro. Nós estamos em um tempo onde as pessoas estão ali viciadas em bets. Você está lá, não sai do jogo, você que não sai do jogo do tigrinho, fica jogando todo dia lá nos esportes da sorte. E agora tem mais, né? Não tem só o tigrinho, tem o ursinho, né? Tem as variações, né? Estão se multiplicando, né? Os bichinhos, né? E tem assim muito jogo, né? Hoje, isso tem sido uma praga. É que a gente escuta as histórias, a gente começa a conversar com a galera, as histórias são terríveis. É gente que pega dinheiro emprestado no banco para jogar nesses negócios e perde dinheiro. Eu já expliquei para vocês aqui, eu já fiz uma mensagem sobre isso, né? Que as pessoas que jogam, elas vão perder. Esses jogos aí, eles são feitos para você perder dinheiro. Você nunca vai ganhar. Ah, mas eu ganhei uma vez na minha vida. Se você pegou esse dinheiro, então se ganhou, nunca mais jogue. Porque se você continuar jogando, você vai perder. Todos eles. Seja esses de aposta, ou seja, esses tigrinhos. Por que você acha que essas bets estão multiplicando? Por que você acha que uma bet chega lá para um time, sei lá qual for, e oferece, olha, eu te pago 300 milhões aqui em propaganda. Se ela está dando em propaganda 300 milhões, porque ela está ganhando mais de bilhão. Por conta de você que está dando dinheiro para elas. E você fica gastando dinheiro com isso, né, achando que você vai ganhar dinheiro com esses jogos. Você, na realidade, está sendo escravo de Mamon. Você, às vezes, está sendo escravo de Mamon ali, trabalhando, né, muito, ali trabalho, não, porque eu preciso de dinheiro. Mas, às vezes, você tem que se libertar disso, e o dízimo, ele te ajuda a se libertar desse vício, entendendo que tudo que te dá é Deus. Ele quebra isso através do dízimo. Outra coisa que o dízimo ele faz, que é muito legal, é que ele gera disciplina, generosidade e compromisso. Eu gosto de trabalhar um pouco com a questão do termo disciplina espiritual. Tem algumas coisas que a gente tem que ter, algumas disciplinas. Orar todos os dias é uma disciplina espiritual. Ler a Bíblia todos os dias, outra disciplina espiritual. Vir ao culto, outra disciplina. Eu acho que isso é legal, você ter essas disciplinas. Né? Pode ser pessoais ou comunitárias. E uma disciplina é o dízimo.
eu acho que faz parte a gente fazer também trabalhar com o dízimo. E ele gera essa disciplina. E uma coisa também que ele faz com que a gente vire generoso. Tem gente, irmãos, tem crente que se atravessar uma piscina com um sorrisal, ele vai atravessar e vai chegar com o sorrisal intacto do outro lado, de tão mão fechada que o miserável é. Né? Você pede para ele ali uma contribuição de alguma coisa, o camarada dá lá 10 centavos chorando. Não, toma aqui, olha só, e não gasta tudo de uma vez não, né? E, irmãos, se a gente soubesse que desse mundo a gente não leva nada, e a gente tem que aprender a ser generoso, e o dízimo nos ensina a ser generoso. Quando você pratica o dízimo, você vira uma pessoa mais generosa. E por fim, o dízimo, não especificamente o dízimo, mas a oferta aos pobres, que podem ser canalizadas através da igreja, elas têm sempre promessas associadas. É uma coisa interessante, irmãos. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu já escutei você já deve ter escutado muito aí. Não, você vai dar para Deus e Deus vai te deixar rico. Mas a lógica da Bíblia é um pouco diferente. A lógica de Deus é o seguinte: se você é uma pessoa generosa e cuida daqueles que são necessitados, ou mesmo através da igreja, através dos dízimos, Deus, ele te abençoa e não deixa faltar nada. E às vezes ele te abençoa muito, muito mais do que você imagina. Então tem uma expressão de prosperidade, eu vou falar, e é isso mesmo, tá? Na Bíblia, para quem é generoso. Então eu quero dizer para você, né, eu já vou começar logo dando na canela. Provérbios 11, 24, né? Esse aqui é legal. Para você que é mão de vaca, anota aí. Você mesmo, se doeu agora a expressão, receba. Né? Tô que nem aquele luva de pedreiro, né? Receba. Provérbios 11, 24. A gente vai ler o 24 e o 25. Eu gosto desse provérbio, né? Você podia anotar aí, anota, coloca na cabeceira da tua cama, lê ele 3 vezes por dia. Ele vai ser bom para a sua vida. Olha só o que ele diz. Diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Agora, olha só. Para você agora que eu estava falando. Outros têm mais do que é justo e acabam na pobreza. Guarda então. Não quer dar? Guarda. Guarda. Tá bom? Não quer dar? Guarda. Olha o 25 agora. A pessoa generosa prosperará. A quem dá de beber terá a sua sede saciada. Isso aqui é muito legal. É mais ou menos assim: se você é uma pessoa generosa, você abençoa as outras pessoas, Deus vê que você é generoso, você vai ser um canal de bênção. Deus não deixa faltar nada para você, porque Ele sabe que você vai abençoar outras pessoas. Deus te dá não para você ser rico, mas Deus te dá para que você seja uma bênção. Seja essa bênção aqui, ajudando os pobres, ou em outros trabalhos que sejam ali esteja dentro da vontade do Senhor. Deus, Ele te abençoa. Vai lá, Provérbios 22, 9. Provérbios 22, 9. Diz assim:
O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Olha que legal. Aí tem o outro, que eu não anotei o versículo, mas é muito legal esse aqui, que às vezes a gente acha que nem está na Bíblia, que é assim, quem dá aos pobres empresta a Deus. Olha, e esse está na Bíblia, tá? É que eu não anotei o versículo aqui, mas quem dá aos pobres empresta a Deus, é bíblico, e está em Provérbios. E é isso que a gente tem que entender, né? Quando você doa, né? Deus, Ele te abençoa. E o versículo que é mais clássico, que a gente fala bastante, está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Também está falando de contribuição para os pobres. 2 Coríntios 9, 6. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E, deixa eu ler aqui, eu falei de cor, não li, vou ler direito. E isto afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. E isso é interessante aqui. A semeadura aqui, ele está falando de dinheiro. E é o apóstolo Paulo. Se você está ajudando, aqui é uma coleta para pobres. Se você dá muito, Deus, Ele recompensa. É isso que o Paulo está falando. Isso é bíblico, não dá para fugir. Assim, é uma ideia, eu não gosto muito da ideia não gosto nada da teologia da prosperidade. Porém, não dá para brigar com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia, nesse sentido, ela é muito clara. Se você ajuda os pobres, Deus, Ele te ajuda. Não tem para onde correr. Está claro aqui. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça em vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações e gratidões a Deus. E aí ele continua falando. E aí tem uma questão também ali de ser generoso e Deus estar cuidando da gente. Voltando aqui, irmãos, e finalizando já essa mensagem. A questão do dízimo é importante para a vida da igreja. Mas não como se prega aí em muitas igrejas. Você tem que dar para que Deus te abençoe. Não, não é isso não. Você vai contribuir porque entende que Deus já deu tudo para você. Você vai contribuir e vai cobrar a sua igreja para que ela empregue o dinheiro do dízimo da maneira bíblica, como eu acabei de explicar aqui. Então, esse é um compromisso que você tem que ter. Outra coisa, você vai saber que quando você está participando do dízimo, você também está sendo abençoado, porque o mamon, o seu Deus mamon, está sendo combatido através do dízimo. E, acima de tudo, né, se a gente é generoso, pode ficar tranquilo, Deus, Ele cuida da gente. Deus, Ele cuida. Em um mundo onde as pessoas só pensam em dinheiro, eu quero dizer uma coisa, nós temos que aprender a verdadeira generosidade. Então, dessa maneira, meus amados, vamos mudar um pouquinho para 2025. Vamos viver diferente. Vamos nos tornar dizimistas. Se você não é,
dizimista, eu quero te fazer mais um convite para 2025, como eu já fiz na semana passada, vários outros convites, né? Que tal você começar a ser dizimista neste ano de 2025? E botar à prova tudo isso que nós vimos. Você vai ver como que é bênção poder auxiliar no trabalho do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que essa palavra seja bem entendida, Pai. Nós falamos de uma maneira muito racional nessa noite, para que nós possamos ter um pleno conhecimento e entendimento da Tua palavra, para que nós possamos agora, a partir disso, Pai, agir de uma maneira correta diante de Ti. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes não temos reconhecido, Pai, que o Senhor é o nosso sustentador. Que o Senhor é aquele, Pai, que não deixa faltar nada nos nossos lares. Pelo contrário, o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Nos ajude, Pai, a sermos contribuintes no seu lar, para que a partir disso, nós possamos abençoar mais pessoas através da pregação do Evangelho, através dos trabalhos da sua igreja, e também aquelas pessoas que necessitam. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que através da contribuição também, essa idolatria ao dinheiro que está nos nossos corações seja combatida e extirpada. E que a gente possa ser, Pai, pessoas generosas, que entendam, Pai, que o dinheiro é um instrumento e não o Senhor das nossas vidas. Pai, nós precisamos muito da sua misericórdia, porque isso é difícil. Alguém em algum momento já disse que o órgão mais difícil a ser convertido do ser humano é o bolso. E realmente isso tem acontecido, porque as pessoas, mesmo se entregando a sua vida a Ti, ainda vivem, Pai, em idolatria a mamon. Mas nós queremos que essa idolatria seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos adorar ao único e verdadeiro Deus. Nos ajude, Pai. Nos abençoe. E que nós possamos viver de uma maneira correta. É o que nós te pedimos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.